Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexei Bueno, este é o segundo episódio do programa Espiritualidade com Sofia. E este é um programa bem filosófico, é um programa sobre a filosofia da mente. E vamos falar então qual é a natureza deste fenômeno chamado consciência, com viés filosófico. Então eu vou falar primeiramente de uma visão materialista ou fisicalista, né? Também irei falar sobre o dualismo cartesiano. Vou falar também sobre o monismo idealista e aquela teoria que eu acho bastante interessante chamada panpsiquismo. Então, esses são os tópicos deste podcast. Bom, então basicamente a filosofia da mente ela se debruça sobre o problema da definição da interação entre espírito e matéria, consciência e cérebro. Afinal de contas, o que é o ser do ser humano? Então aí a gente passa a estudar então uma ontologia sobre o humano, a essência do ser humano enquanto ser. A filosofia da mente consiste numa metafísica especial que trata da alma humana, apreendida pelo fenômeno da consciência. Podemos dizer aqui que é o estudo até mesmo do espírito humano, já colocando aqui uma pitadinha do espiritualismo, da nossa essência. Então existem algumas possíveis soluções, conforme eu comentei no início. Naturalmente que o materialismo tem aquela visão, segundo a qual a consciência seria um fenômeno reduzível ao físico. Ela seria reduzida à matéria física mesmo. Essa matéria com relação naturalmente aos neurônios, ao cérebro. Então o materialismo afirma ser a consciência fruto de relações físico-químicas ocorridas no cérebro, quando se dispara lá os neurônios através das sinapses e tudo mais, e isso produziria a consciência, mesmo porque é isso que é observado, através das máquinas de ressonância, é percebido uma atividade elétrica através lá de um eletroencefalograma. Então tem-se aí na ciência, na medicina, a ideia de que somos esse cérebro, essa atividade cerebral toda. Então o pessoal, os cientistas, os químicos, os biólogos, os médicos, eles abominam essa noção de que somos transcendentes, que há algo que transcende a matéria. Afinal de contas, eles reduzem o pensamento à matéria. Então, o mais engraçado é que o pensamento não é algo empírico que você pesa, que você possa observar no microscópio, mas eles reduzem a vida a esses estados físico-químicos, porque existe toda uma química nos neurônios e tal. Então, basicamente, eles reduzem a consciência ao cérebro. Então, esses estados mentais seriam, desse ponto de vista materialista, um epifenômeno da matéria. Ele é reduzido à matéria, daí o termo materialismo. Então existem várias críticas ao materialismo. Não podemos dizer, por exemplo, que uma ideia que a pessoa pensa, um pensamento, melhor dizendo, o pensamento está localizado a 7 centímetros da orelha esquerda lá do paciente. Não tem como a física,
né, o materialismo afirmar isso. Então essa é uma crítica. Não tem como dizer que um pensamento tem um peso. O pensamento não é físico, né, apesar do materialismo querer reduzir a isso. Então, o todo, né, que é esses estados mentais, é a soma das partes, né? A biologia, a física atômica, né? Ou seja, seria o estado mental reduzido a um estado do neurônio, do sistema nervoso. Basicamente, a gente seria resumido a um sistema nervoso. E então essa é a grande questão, né? Nós somos apenas um sistema nervoso. O que dizer então de todos esses estados mentais, do amor, né? O amor então é apenas impulsos eletromagnéticos do cérebro. Então existe várias críticas neste caminho, onde então nossos estados mentais, nosso espírito, nossa alma, né? Nossas crenças, nossos desejos, o amor, a espiritualidade, seria todos estados dos neurônios, relacionados à atividade dos neurônios. Então a vida seria algo, vamos dizer assim, determinístico, né? Onde estaria aí a questão do livre-arbítrio? Então, se tudo é físico, já é relacionado lá ao disparar de energia dos neurônios, dos impulsos eletromagnéticos, das sinapses. Então, apesar da física, da química, da biologia dizer isso, reduzir o ser humano a isso, eles não explicam muito bem quais os mecanismos ou leis físicas que geram a consciência. A consciência é um grande mistério, né, para a ciência, para a medicina. Então não conhecemos a natureza dos processos neuronais que geram a consciência. Hoje em dia a neurociência realmente está um pouquinho mais humilde, né? Ela não tem como afirmar o que gera a consciência, de onde vem a consciência exatamente. Então, como a matéria vai conter a mente, né? Então, o surgimento da mente não seria algo exatamente matemático, vamos assim dizer. E essa é a visão, então, do materialismo. Mas temos outras visões filosóficas também. Por exemplo, o dualismo cartesiano, né? Descartes, um famoso filósofo, ele dividiu, né, o ser humano, a mente, a existência em duas substâncias independentes, porém interagindo entre si. Então teria lá a ideia do espírito, né, as propriedades que não poderiam ser reduzidas ao físico, como um pensamento, segundo Descartes, e teria uma outra coisa, né, que seria a matéria. Então, o espírito é o pensamento, não está no espaço tridimensional, não é físico. E o corpo é a outra parte desse dualismo. A palavra dualismo vem de dois. Então, existe o pensamento e existe o corpo, que é espacialmente localizado, né? A gente sabe onde estamos fisicamente. Existe aí algo tridimensional, algo material, algo físico. E por outro lado também existe algo que não é material, que é o pensamento, que seria o espírito, que é uma coisa que pensa, ou seja, a nossa essência. Então nós temos aí na ideia de Descartes o corpo e mente independente, ou seja, um mundo em que o espírito existe sem um corpo, assim como um corpo sem espírito, né? Então os estados mentais, o espírito e os estados neuronais, que é a matéria, o cérebro, o neurônio, são substâncias diferentes. Isso é visível, é óbvio, né? A gente observa lá um cérebro, matéria e um pensamento que você não consegue
você consegue sentir, mas não consegue observar empiricamente pelos sentidos, né? Visão, audição, tato, não consegue medir. Então que há esse dualismo, isso é claro. Porém, existe algumas críticas com relação mesmo a Descartes, com relação a este dualismo, né? Então, como pode, por exemplo, um estado mental que não possui massa, nem energia, nem está localizado no espaço, influenciar, né, fisicamente o cérebro, uma sinapse, um neurônio, se, segundo Descartes, são coisas independentes? Não é assim tão independente, né? Porque se a mente influencia a matéria, né? Se eu penso em mexer o dedo e eu aperto a mão, tem que existir alguma interação entre essa dualidade, alma e corpo. Então é uma crítica que temos aí com relação ao dualismo. É uma falha, né, na lógica aí, porque o universo foi dividido em duas partes, ou substância, como é chamado na filosofia, duas substâncias diferentes. E, segundo Descartes, não teria nada em comum, né? Não teríamos um ponto em comum para interação entre a matéria e a mente, o que não é uma realidade, né? Porque se assim fosse, como eu disse, a gente não estaria interagindo com o nosso corpo, a nossa mente. Você pensa em andar, você não teria essa interação, né? Até que depois Descartes até pensou assim, deve ter algum ponto que liga a mente ao corpo, o espírito à matéria. Aí ele pensou lá, né, na pineal. Isso é algo bem interessante, né? Partindo um pouquinho agora para o espiritualismo, algumas linhas, algumas doutrinas dizem que a pineal realmente tem alguma relação com a nossa consciência, né? Com o chakra lá, o chakra coronário, né? Seria um ponto ali interessante nessa ideia, e foi uma coisa, inclusive, colocada aí pelo próprio filósofo Descartes. Então agora chegou a vez de uma ideia denominada de monismo. Então, já o monismo já é diferente do materialismo, é diferente do dualismo de Descartes. Trata-se da consciência, né, existindo junto com a matéria, né, junto lá com os átomos, com os quarks, ao cérebro, tudo tendo uma coisa só. Por isso que é monismo, dá essa ideia de uma coisa só. Então o espírito estaria na matéria, tudo misturado, tudo junto, né? Então no monismo tudo, inclusive a matéria, pode ser reduzido ao mental. Tudo é mente, né? Esse monismo é bem interessante porque aí já pega inclusive uma ideia do Kybalion, onde temos lá o conceito de que tudo é mente. O mental está em potencialidade no mundo físico, ou seja, é a questão lá do universo autoconsciente, né? Então nós temos esse, vamos dizer assim, esse monismo idealista que sustentaria que a matéria física, na realidade, é uma ilusão, ela não existe. A experiência consciente é a única coisa que existe, né? Tudo é consciência, tudo é mental, o todo é a mente. Porém, existe também algumas falhas nesse raciocínio, porque se existe apenas mente, fica um pouco estranha questões como a lei da causa e efeito, né? Porque se tudo é mente, você teria, essa mente teria o controle de tudo. Então, como ficaria, né, se tudo é a mente? Então existe uma coisa só. É um pouco também complexo de se pensar. Tem algumas questões que ainda não está fechada no monismo, tudo sendo uma coisa só, tudo sendo consciência. E então, porém, né, de um ponto de vista místico, existe realmente essa questão
do todo mental, mas a gente tem que ir com calma também, que não é tudo, vamos dizer assim, certo, né? A gente tem que ter sempre uma lucidez, um questionamento em analisar essa questão. Mas é interessante, diferente do materialismo, o monismo abre a questão para um aprofundamento maior, de que não há só a matéria, há uma substância transcendente nisso tudo. Então é essa a ideia do monismo. Seguindo então com essas reflexões sobre a filosofia da mente, nós temos também uma ideia semelhante ao monismo, que chama-se panpsiquismo. O panpsiquismo é uma teoria, né, em filosofia da mente, que afirma que a origem da consciência não é única aos seres humanos. Então esta teoria diz que a consciência é a base de todo o universo. De modo que quando o Big Bang ocorreu lá atrás, no início, né, da evolução do universo, aquela grande expansão que por vezes é comparada com uma explosão, e dali surgiu então as galáxias, os planetas, as estrelas, até mesmo o próprio espaço como conhecemos. Naquele momento já ocorreu então o fenômeno da consciência, já havia consciência nos elementos básicos do mundo, do ponto de vista do átomo, dos quarks, dos elétrons. Então, dentro do próprio mundo material, ali já ocorreu a consciência, de modo que não há uma consciência de um lado e matéria do outro. Ou seja, no panpsiquismo não há essa ideia do dualismo. Tudo seria uma trama de consciência-matéria, vamos assim dizer. Então, naturalmente que a maioria de nós, né, é estranho dizermos assim que tudo tem consciência, porque você pensa assim, nossa, então um mouse é consciente, uma pedra é consciente, uma planta. Bom, naturalmente que no reino mineral a gente não observa empiricamente tanto essa questão de consciência, né? Mas já segundo lá a teosofia, já existe ali uma sementinha de consciência, um princípio básico muito, vamos dizer assim, muito precário, né, de consciência, muito básico. Mas nas plantas, por exemplo, você já observa uma reação um pouco maior com relação à vida e, consequentemente, talvez à consciência, porque as plantas elas reagem à luz do sol, elas têm algumas formas até mesmo estranhas de comunicação, de modo que alguns cientistas inclusive acreditam que talvez haja alguma forma primitiva ou muito básica de consciência nas plantas, né? E a partir daí, quem sabe, nas bactérias e daí por diante, nos vírus, nessas questões biológicas todas. Então, com relação ao panpsiquismo, podemos considerar a alma como sendo eu, consciente, e talvez o panpsiquismo possa dizer como tudo tem uma alma, né? Porém, é claro, repetindo novamente, que uma cadeira não vai ter uma alma enquanto cadeira, né? Talvez ali os átomos da cadeira tenham alguma forma de consciência primitiva dentro do que é o átomo. Então tem ali uma alma nesse sentido, né? Mas não no sentido humano de ser
de modo que a cadeira não vai ter uma consciência evoluída a ponto de produzir pensamentos, sentimentos, tais como nós, né? Qualquer coisa dessa forma. Porém, eu penso, já colocando um pouco aqui de uma ideia evolutiva, talvez, né, com a evolução dessa parte material, esse conceito evolua também, de modo que chegando aí num corpo orgânico tenha a alma possa se expressar, se manifestar de uma maneira completa, assim como ocorrem em nós. Então, de certa forma, todos os entes, tudo que existe possui certa possibilidade de consciência, inclusive, como já dissemos, a própria matéria bruta, como uma pedra. A realidade, então, seria aí um todo movido por uma estrutura psíquica espiritual. Daí vem a palavra panpsiquismo, né? Da ideia de tudo ter uma estrutura básica psíquica / espiritual, né? Que se confunde aí então com o universo, com o absoluto. Ou seja, a estrutura última de toda a matéria é o espírito. Essa é uma filosofia bem interessante, bem de acordo com o que a gente conhece de espiritualismo, misticismo. Eu digo aqui misticismo não do ponto de vista que a maioria das pessoas tem dessa palavra como algo pejorativo, mas sim do sentido de místico, no sentido de buscar algo mais amplo, buscar o todo, buscar a própria divindade, a essência das coisas. Então, esse conceito de panpsiquismo aproxima-se bem da questão espiritual, né? Já que diz que o mundo físico, em sua estrutura básica, está permeado por uma estrutura inteligível, né, que abriga uma capacidade latente de gerar o espírito na evolução. Então talvez aí a gente entra em acordo com a própria teoria de Darwin evolutiva, de modo que um ente, conforme vai evoluindo, ele tem em latência essa questão da consciência, do espírito, mas atinge determinado ponto na evolução em que essa latência passa a se expressar de uma maneira mais individual, mais próxima do que a gente conhece como sendo o espírito lá do espiritismo, vamos dizer assim, ou da consciência, como o termo mais recente. Então há aí um casamento entre a teoria científica da evolução e a própria questão, vamos dizer assim, da espiritualidade, junto com essa filosofia muito interessante do panpsiquismo, que nós temos, inclusive, dentro de algumas ordens iniciáticas, esotéricas, tais como, eu já citei a teosofia, a própria Rosa Cruz, né? Então, o panpsiquismo é muito interessante. Ele diz que a consciência permeia a realidade e é a base do universo, presente em cada partícula e em toda a matéria física. Então, cada partícula que existe tem lá uma forma de consciência, claro que inimaginavelmente simples. Imagina como seria a consciência de um átomo, né? É até estranho falar isso, né? Imagina falar isso para um físico, consciência de um átomo, né? Mas não é essa consciência que estamos falando, que pode sentir, amar, pensar, que aí já estaríamos falando de uma consciência humana, conhecido no espiritualismo como numa essência espiritual mesmo, espírito, alma, né? Mas sim de uma forma inimaginavelmente simples, infinitamente simples, mas não deixa de ser uma essência de consciência que acaba evoluindo a ponto de se tornar um espírito humano, assim como
mais uma vez repetindo, estuda-se na teosofia. Então a matéria física, desde lá do Big Bang, tem uma experiência consciente inata, já faz parte dela, isso segundo o panpsiquismo, né? E dessa maneira resolveríamos aquele problema da interação espírito-corpo, né? Se fosse duas entidades completamente diferentes, naturalmente ou logicamente não iria ser possível uma interação entre eles e, consequentemente, uma interação entre corpo e espírito. Porém, do ponto de vista do panpsiquismo, fazendo parte de alguma maneira da matéria física, a consciência, já desde das partículas mais simples, essa interação, na realidade, de certa maneira, sempre existiu. E é claro que empiricamente a gente vai observando essa interação cada vez mais forte, já a partir do reino vegetal, principalmente no reino animal e, é claro, no reino humano, né? Mas por detrás dessa observação empírica sempre existe essa interação de consciência. E aqui a gente eu trouxe, né, também a questão da evolução, porque de certa forma falar em consciência não tem como aprofundar muito se a gente não abordar uma questão da evolução. E essa questão da evolução, inclusive citando novamente o Kybalion, está lá também como uma lei fundamental, né, provavelmente da divindade, essa questão da evolução. Então, indo aqui para a conclusão, né, a consciência constitui a forma mais elaborada dessa questão do espírito, dessa questão da subjetividade, que se relaciona com o cérebro humano. Então, a consciência é o que há de mais complexo, pelo menos, que a gente consegue visualizar nesse mundo, né? E talvez a consciência se expresse aí por esse mundo probabilístico, até mesmo da física quântica, né? Ninguém entende 100% essa questão da física quântica. Tem algumas reações que não são, até mesmo não são lógicas, não faz sentido o comportamento dessas partículas subatômicas, e talvez não faça sentido justamente porque está aí uma questão fundamental de tudo, que é a consciência. Então, para finalizar, vou colocar aqui algumas curiosidades. Primeira, podemos falar de uma causa não física agindo sobre as probabilidades do mundo quântico. Isso que eu estava comentando. Outra, na física quântica, a mera matéria não é mais concebida como estática e inerte, mas cheia de dinamicidade, né? Então aí a gente pode até pensar, seria o mundo físico um grande organismo? Né? Porque essa ideia da matéria estática, parada lá, né, com os átomos como planetinha, os elétrons como planetinhas em volta dos núcleos, né, isso na ideia do átomo. Essa questão tão perfeitinha assim, não é bem assim, né? É dessa maneira quando a gente estuda lá no ensino médio, porém quando você se aprofunda na física quântica, você vê que a coisa não é tão bonitinha assim, é muito mais animado, existe um comportamento muito mais, entre aspas, muito mais louco ali que não dá para explicar, né? Então, a mecânica quântica, ela vai contra o senso comum, né? Contra a nossa intuição. E então a gente pode dizer que a nossa lógica, né? A nossa filosofia não necessariamente é um bom guia, né? Para a gente decifrar a realidade, porque senão a gente já teria a resposta para tudo isso,
né? Mas pelo menos nos traz perguntas, né? Às vezes muito mais perguntas do que respostas. Então, no emaranhamento quântico, vemos que certas partículas se comportam como um único sistema unificado, mesmo quando estão separados por grandes distâncias. Ou seja, né, em outras palavras, o universo funciona como um todo fundamental. As coisas não são assim tão separadas uma das outras como a gente imagina ser. Isso vai de encontro à ideia do panpsiquismo, né? Então, inclusive, segundo esses conceitos, não existiria esse dualismo, já que há um componente comum entre a mente e a matéria, né? Então, já indo aqui para a conclusão desse podcast, espírito e matéria são duas dimensões do mesmo ser, segundo o panpsiquismo, que é uma questão bem interessante que eu tenho estudado recentemente. Ou seja, a consciência desenvolve-se de maneira imanente no processo evolutivo, né? Conforme vai evoluindo a própria questão do mundo físico, a consciência vai cada vez se expressando mais, a ponto de se manifestar como a gente conhece no ser humano, né? Essa, inclusive, é uma teoria da emergência, que é uma questão também interessante de se colocar aqui nessas ideias de filosofia da mente. Para finalizar, a gente pode dizer aqui, então, que o todo é mais do que a soma de suas partes, não é mesmo? Né? Se a gente considerar como partes do ser humano apenas a biologia, a física, a gente sabe sobre a biologia, a gente entende de física. Teoricamente, se fôssemos apenas a soma das partes, a gente ia colocar tudo isso numa mesa e iríamos entender esse fenômeno da consciência. Como não estamos muito longe disso, né, mesmo com esses conhecimentos da ciência, né, com certeza, então, o todo, a consciência é muito maior, é algo muito maior, incompreensível para nós, do que a mera questão do corpo físico, do cérebro, das sinapses, né, e desse entendimento filosófico todo, né? O todo é muito maior, a gente não tem noção, na realidade, do que é esse fenômeno da consciência. Uma, porque a gente está dentro desse fenômeno, né? Então, quando a gente tiver uma visão ampla de fora, talvez a gente vai poder observar e poder tirar conclusões mais específicas. Bem, amigos, e com isto, então, eu finalizo este episódio de podcast e aguardo vocês no próximo episódio.